Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, que muito em breve estará discutindo aqui com vocês apenas os assuntos mais importantes da nossa realidade social, da nossa realidade política, da nossa realidade econômica, o que contrastará muito com todo esse combate que a gente fez nos últimos anos contra essa gente tão desumana, essa gente tão má, que felizmente nós estamos conseguindo arremessar para o lixo da história. Mas como todo grande incêndio com muitas labaredas, toda vez que elas são apagadas, é muito importante que os bombeiros façam a operação rescaldo. E nós faremos isso aqui o tempo todo, porque esses grupos remanescentes, eles vão continuar a atuar contra a democracia, contra a nossa sanidade mental, nossa paz de espírito, vão o tempo todo se utilizar de mentiras, de ataques o tempo todo, de pautas negacionistas, de situações que vêm de fora para dentro aqui no nosso país, e muitas delas com interesses econômicos a favor de grandes grupos para continuar a distrair as nossas pautas de uma maneira geral. O presidente Lula, ele precisará passar muitas coisas a limpo aqui no nosso país. Hoje, mais cedo, eu citei aqui com vocês a possibilidade do senhor Augusto Aras sair da Procuradoria-Geral da República antes do prazo previsto, que é em setembro. Será que está na hora dele também já ir embora? É possível que isso seja feito através de dispositivos legais na nossa Constituição? São perguntas recorrentes que eu tenho aqui respondido aqui nos chats, no nosso Portal do José. Mas hoje eu quero conversar sobre outros assuntos também, algumas situações que estão surgindo e o que é que a gente pode esperar. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos para você entender aqui as nossas linhas de debate. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários, participe, se possível, aqui das nossas conversas, nossos encontros, todos os dias no nosso chat, entre 5 horas e 5 e meia. E, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu conversei sobre uma possível saída do senhor Augusto Aras, porque essa situação envolvendo os Yanomamis, ela é tão chocante, ela é tão apavorante. Eu convidei vocês a essa reflexão. Vocês acham que se a mãe do senhor Augusto Aras, um parente do senhor Augusto Aras, a esposa do senhor Augusto Aras, os filhos do senhor Augusto Aras, estivessem sendo tratados pelo senhor Jair Bolsonaro, pelo governo do senhor Jair Bolsonaro, da forma como os nossos indígenas foram tratados, vocês acham que ele estaria com o mesmo tipo de posição, ele tendo o poder que a Constituição confere ao Procurador-Geral da República? Pois bem, o Procurador-Geral da República ele tem a obrigação, segundo a Constituição, de zelar pelos interesses dos povos indígenas, inclusive judicialmente, não é uma questão filosófica não. Se ele não cumprir alguns papéis, ele pode ser destituído. É sempre uma situação com muita ação política, porque uma vez que o Procurador-Geral da República ele é respaldado pelos senadores numa sabatina, é necessário que ele passe por esse processo, é muito complicado fazer com que os senadores votem pelo seu afastamento. Não é necessário uma votação extremamente qualificada, é metade mais um dos senadores. Então, se com a entrada ou a reeleição de Rodrigo Pacheco houver espaço para que o senhor Augusto Aras pegue o boné e vá embora, é uma questão que o presidente Lula tem que levar em consideração, porque senão ele vai ficar travado. A Procuradoria-Geral da República não vai poder fazer nenhum tipo de operação rescaldo naquele incêndio monstruoso que foi o governo Bolsonaro contra os direitos humanos aqui no nosso país. Bom, Ministério elabora relatório para identificar violações de direitos humanos contra o povo Yanomami. Notícia lá do G1 de Roraima. Rita Oliveira, secretária executiva do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, convocou reunião para definir primeiras ações em defesa dos Yanomami. Relatório deve ser entregue ao presidente Lula nos próximos dias. Essa notícia é de hoje. Então, o presidente Lula chega hoje à noite no Brasil, 9h30 da noite, e amanhã certamente ele vai tomar conhecimento desse relatório. Mas aí fica uma sugestão e uma crítica. Nós temos um ministro de Direitos Humanos, que é um intelectual, o professor Silvio Almeida, que no meu entendimento teria que se deslocar para a região. Ele e a ministra indígena dos povos indígenas também, a Sônia Guajajara, e criarem ali uma espécie de gabinete de crise, acompanharem para e passo o que está acontecendo, postarem todos os dias na internet o relato que eles estão vendo, depoimentos. É uma forma de manter a sociedade informada fora dessa grande bolha midiática. Então fica a sugestão.
Eu acho que todos os ministérios do governo que assumiu agora devem ter uma comunicação muito eficiente, muito integrada, porque senão esses focos negacionistas de conspiradores enlouquecidos vão continuar cada vez mais perturbando os fatos, perturbando a realidade brasileira. Então a Constituição aqui, em relação ao senhor Augusto Aras, primeiro prevê que no artigo 128 que a destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização de maioria absoluta do Senado Federal. O artigo 129, inciso 5º, diz que compete ao Ministério Público, ao senhor Augusto Aras, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então, certamente essas investigações vão acabar demonstrando que houve uma inoperância do principal órgão do nosso país relacionado à defesa dos povos indígenas, que foi o Ministério Público Federal com a Procuradoria-Geral da República. Se o comandante do Exército, que foi trocado em poucos dias, e por não reunir, por não ter a confiança do presidente da República, o que dizer do senhor Augusto Aras, que não precisa só, ou não é necessário que tenha a confiança do presidente da República, mas ele é um representante dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Parece que o senhor Augusto Aras não sabe o que é isso, porque deixou muito a desejar, né? Com mais de 75 ações que foram intentadas contra o Bolsonaro, nenhuma passou por esse muro. Então está na hora também de ser colocada essa questão, né? Para que serve o Procurador-Geral da República? Eu, como cidadão, tenho o direito de cobrar. É alguém que está recebendo o salário do povo brasileiro para defender os interesses do povo brasileiro e não para defender os interesses de uma figura criminosa como o ex-presidente da República. Essa é a questão. Bom, vamos ver quais serão os próximos encaminhamentos. Fica essa sugestão aí do ministro Silvio de Almeida, que é o intelectual, dele pegar na massa mesmo, ele ir para o combate, ele ir para frente para denunciar internacionalmente isso que nós estamos vendo. Gente, o número que saiu agora de tarde é que de 28 mil indígenas do nosso país, 14 mil estão doentes. Isso é uma coisa, é um episódio para a gente considerar de menor importância? Bom, para o ex-presidente da República porque ele só fala de situações aleatórias que não tem a ver com o problema, como se ele não tivesse nada a ver com o problema. Mas a conta vai chegar firme para ele. E foi uma situação inesperada, porque eles estavam esperando, os bolsonaristas e o ex-presidente, né, especificamente, que apenas as questões, apenas entre aspas, né, relacionadas à conspiração para um golpe em nosso país estariam ali na linha de frente, que as questões eleitorais estariam na linha de frente, mas não, essas questões de direitos humanos, elas criam uma empatia internacional, uma responsabilidade do Estado brasileiro de dizer alguma coisa em relação a isso. O ex-presidente está tentando desviar da pauta, falando de IOF, os filhotes na mesma linha, o Dudu Bananinha, o homem do pendrive, né? Também está aqui fazendo algum tipo de crítica ao pente fino que o ministro Wellington Dias está fazendo nos programas sociais, porque foram inflados na época eleitoral para favorecer o pai genocida. Então, não adianta vocês quererem mudar as pautas, porque o papai vai entrar pelo cano e vocês estão arriscados de irem juntos, sobretudo aqueles que tiverem menos imunidade, que é o caso do Carluxo, que está criticando aqui o reajuste do combustível. Vejam só, o Festival de Amor e Democracia não para, preparemos as carteiras que vem muito mais. E aí vai falando um monte de blá blá blá. Porque o aumento que a Petrobras deu ainda está relacionado à política do governo anterior, que agora ele está querendo colocar no colo do governo que acabou entrando, né? Esse aí não tem nenhuma imunidade. Esse aí vai ficar muito encalacrado na hora que o homem de preto chegar perto dele. E as ações estão acontecendo aí. O ministro Alexandre de Moraes, ele está produzindo uma série de ações que vão deixar essas pessoas extremamente encalacradas. Existem algumas ações, alguns inquéritos que estão sendo movidos agora, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, contra 3 deputados, que nós não sabemos ainda porque estão em sigilo. Mas logo, logo nós saberemos, porque são deputados que se elegeram, que estão profundamente encalacrados com todos os atos golpistas que nós tivemos aqui
em nosso país. Há provas robustas que surgiram no bojo dessas pessoas todas que foram presas. Apareceu uma senhora aí toda feliz, né, que estava com a tornozeleira eletrônica, comemorando, né? A gente vê que é uma pobre coitada mesmo, uma pessoa que está absolutamente abduzida mentalmente. O que vai acontecer no caso dela, eu não tenho a menor dúvida, vai ser a revogação dessa soltura dela, convertendo novamente a uma prisão preventiva, porque essa senhora representa um perigo, né? Perigo à nossa sanidade mental, à nossa sanidade republicana e um perigo a si própria. A pessoa tem que voltar para lá e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, os filhotes estão tentando desviar a pauta, né? Mas não vão conseguir. E os outros que operaram também nesse genocídio têm que ser responsabilizados. Eles acham que foram militares que têm um poder gigantesco, que a sociedade tem medo. A sociedade aprendeu agora nesse episódio, nessa intoxicação que as Forças Armadas sofreram, que elas não são todas tão poderosas assim como se imaginava. A sociedade conseguiu, a democracia conseguiu prevalecer sobre os interesses dessas alas, melhor dizendo, né? Essas alas absolutamente insanas que queriam destruir a nossa democracia. E um dos representantes é esse senhor que está aqui. Heleno se diz alvo de absurdo após ter denunciado por liberar garimpo em área próxima à área humana. Gente, quem é que faz um negócio desse, hein? Permitir que se envenene os indígenas para ouro. E o senhor Augusto Heleno concedeu uma autorização no apagar das luzes. Gente, tem situação aí que está eclodindo, tá? Essa aqui, por exemplo. Damares pediu que Bolsonaro vetasse leitos de UTI e água potável para indígenas na pandemia. STF teve que intervir para que os povos originários fossem auxiliados. Gente, isso é a política mais sórdida dessa senhora que ocupou o Ministério dos Direitos Humanos, a senhora Damares, porque quando surgiu a pandemia, ela entendeu, né, que mandar lá para os indígenas, né, leitos, UTI, água potável, que isso representava uma desmoralização para o governo Bolsonaro. Então, o que ela fez? Ela criou obstáculos para que isso não acontecesse. E o resultado, a gente está vendo, a bomba de retardo é essa. Precisou o ministro Barroso, através de uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, determinar judicialmente que, naquele momento, os índios não fossem desassistidos diante da pandemia. Mas, infelizmente, a coisa evoluiu para pior e essa gente toda, todo mundo está caladinho, né? Todo mundo se fazendo de morto, porque eles não têm o que dizer. Foi uma situação que eclodiu e que atropelou os problemas que eles achavam que eram os problemas principais. Agora nós estamos falando em vidas humanas. Eles pensaram que tinham escapado de todas as incriminações da época da pandemia aqui do nosso país, porque eles tinham uma máquina de propaganda, uma máquina de desinformação muito grande. Mas agora, com a cadeia chegando para muitos deles, a prisão chegando para muitos deles, o banimento das redes sociais por motivação das próprias plataformas, eles estão vendo agora que eles não eram tão poderosos quanto eles pensavam. A realidade está batendo à porta dessas pessoas. E muitas estão encalacradas, como eu tenho dito para vocês, lá no Distrito Federal, no presídio da Papuda, no presídio da Colmeia, com advogados cobrando uma fortuna dessas pessoas para poderem assisti-las minimamente. Enquanto isso, por onde anda o senhor Carluxo, nos Estados Unidos, o senhor Bananinha distribuindo pendrives, o senhor Flávio, de repente, tentando algum tipo de empreendimento na área de chocolate. O Bolsonaro, do mesmo modo, o visto dele está tendo que ser renovado até o dia 31 de janeiro. Então, a pergunta aqui será que ele vai voltar para o Brasil ou ele vai dar uma esticadinha, vai dar um puxadinho ali, porque a situação está ficando cada vez mais insustentável para ele. E insustentável, inclusive, para as pessoas que tentaram defendê-lo, né? Porque quem é que consegue defender um genocida com aquelas imagens todas? Qual a explicação? Já não chega tanta coisa ruim que ele fez contra o nosso país e agora a gente viu uma situação grotesca como essa? Bom, caberá ao presidente Lula colocar essa bola no centro do gramado. Ou o senhor Augusto Aras respeita o que a Constituição está mandando e ele começa a agir, começa a responsabilizar esses criminosos todos, ou ele vai se somar um criminoso a mais também no meio dessa história e certamente o presidente Lula não vai conseguir segurar esse abacaxi até setembro, não. A pressão da sociedade, a pressão do mundo vai ser muito grande. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!